Olá, Olá, bom bom dia. dia. Hoje a gente vai fazer exercício da apostila na página 380. Na aula passada a gente falou sobre compreensão de texto, a compreensão textual, sobre textos pressupostos e subentendidos. Então, na página 380, começa os exercícios para vocês. O primeiro texto que vocês têm lá tem uma figura ali, quando diz assim: quando não souber o que falar, não fale nada, tá? Sobre o texto, é correto afirmar que, quando não souber o que falar, não fale nada. É correto afirmar que não devemos falar sobre as coisas que não entendemos, não devemos desperdiçar boas palavras com quem não merece, devemos falar apenas sobre o assunto que conhecemos quando formos chamados à conversa, devemos sempre falar sobre tudo, independente de conhecermos ou não o assunto e de sermos chamados à conversa. E aí, só devemos abrir a boca para falar algo se realmente tivermos algo para falar, né? Então, quando não souber o que falar, não fale nada. Então, só devemos abrir a boca para falar algo se realmente tivermos algo para falar. A letra E. No exercício 2, para Carr, a internet atua no comércio da distração. O autor de A Geração Superficial analisa a influência da tecnologia na mente. O jornalista americano Nicholas Carr acredita que a internet não estimula a inteligência de ninguém. O autor explica descobertas científicas sobre o funcionamento do cérebro humano e teoriza sobre a influência da internet em forma de pensar. Para ele, a rede torna o raciocínio de quem navega mais raro, além de fragmentar a atenção de seus usuários. Mas, Carlos afirma que há empresas obtendo lucro com a recente fragilidade da nossa atenção. Quanto mais tempo passamos online, quanto mais rápido passamos de uma informação para outra, mais dinheiro as empresas de internet fazem, avalia. Essas empresas estão no comércio da distração e são expertas em nos manter cada vez mais famintos por informação fragmentada em partes pequenas. É claro que elas têm interesse em nos estimular e tirar vantagens da nossa compulsão por tecnologia. A crítica do jornalista norte-americano, que justifica o título do texto, é a de que a internet. Então, a crítica, né, de Carr sobre a internet atuando no comércio da distração, qual seria a opção em que justifica o tema do texto? A. Mantém os usuários cada vez menos preocupados com a qualidade de informação? Não. Tornar o raciocínio de quem navega mais rápido, além de fragmentar a atenção dos seus usuários? Também não. A C. Desestimula a inteligência de acordo com descobertas científicas sobre o cérebro. A D. Influencia nossa forma de pensar com a superfície dos meios eletrônicos. E a E. Ele justifica o título do texto dizendo que garante às empresas a obtenção de mais lucro com a recente fragilidade da nossa atenção. Então, a opção correta é a letra E. O exercício 3, na página 381, a gente tem uma charge, né? Fazendo uma crítica contundente. Então, o primeiro
personagem ali, né, um ladrão, né, diz que a culpa é deles, né, que é da polícia. A polícia diz que a culpa é deles, né, ou seja, do ladrão e do político. E o político diz que é de vocês, que a culpa, no caso, é de vocês, que não cobram nossas promessas de campanha. Então, qual seria essa crítica contundente nessa charge? Que há ao aumento da criminalidade no Brasil, a B, a atuação da Polícia Federal Brasileira, a redução da maioridade penal no Brasil, o crescimento da pobreza nas regiões periféricas e a E, né, o cidadão que não cumpre seu papel integralmente. Né? Então, a letra E. O texto Negrinha, um texto do Enem, também na página 381, diz assim: Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas, as banhos no tronco, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, a dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhes os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes amigas de ouvir cantar o bolo, fizera ao regime novo essa indecência de negro igual. A narrativa focaliza um momento histórico social de valores contraditórios. Essa contradição interfere no texto pela falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas, uma receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas, uma ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças, uma resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto, e uma rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los como castigos. A opção seria a opção D, a resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada, então, ali no final do texto. O texto 5, também um texto do Enem, fala sobre o boxe, que está perdendo cada vez mais espaço para um fenômeno relativamente recente no esporte, o MMA. E o maior evento de artes marciais do planeta é o Ultimate Fight Championship, ou simplesmente o UFC. O ringue, com 8 cantos, foi desenhado para deixar os lutadores com mais espaço para as lutas. Os atletas podem usar as mãos e aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos podem falar que a modalidade é uma espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no passado. Agora, a modalidade tem regras e acompanhamento médico obrigatório para que o esporte apague o estigma negativo. A questão pede que o processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato.
Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Letra A. A modificação das regras busca associar valores lúdicos ao MMA, possibilitando a participação de diferentes populações como atividade de lazer. B. As transformações do MMA aumentam o grau de violência das lutas, favorecendo a busca de emoções mais fortes, tanto aos competidores como ao público. A C. As mudanças de regras do MMA atendem à necessidade de tornar a modalidade menos violenta, visando sua introdução nas academias de ginásticas e na dimensão da saúde. E a D. As modificações incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as técnicas das diferentes artes marciais, favorecendo o desenvolvimento da modalidade enquanto defesa pessoal. A letra E, que é a opção correta, falamos sobre as transformações do MMA que visam delimitar a violência das lutas, preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato do esporte de espetáculo. O exercício 6, exercício do Enem, seria o uso de suplementos alimentares para adolescentes. Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas, aí incluídos atletas competitivos cuja dieta não seja balanceada. Tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividades físicas ou atléticas estão usando cada vez mais tais suplementos. A prevalência deste uso varia entre os tipos de esportes, aspectos culturais, faixas etárias, mais comum em adolescentes, e sexo, maior prevalência em homens. Poucos estudos se referem à frequência, tipo e quantidade de suplementos usados, mas parece ser comum que as doses recomendadas sejam excedidas. A mídia é um dos importantes estímulos ao uso de suplementos alimentares ao vincular, por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente como meio de... Tocou o telefone que me atrapalhei. A mídia é um dos mais importantes estímulos ao uso de suplementos alimentares ao vincular, como, por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente 46 milhões em propagandas como meio de persuadir potenciais consumidores e adquirir os seus produtos. Na adolescência, período de autoafirmação, muitos deles não medem esforços para atingir tal objetivo. Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares, o texto informa que a ingestão desses suplementos, a ingestão desses suplementos, segundo o texto, é indispensável para pessoas que fazem atividades físicas regularmente. B, é estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal. C, indicada para atividades físicas, como a musculação com fins de promoção de saúde. D, direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos e que praticam atividades físicas. E E, melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividades físicas. O texto 7, o texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por... Exercício 7, que já está na página 382. Viva a nova TV. Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou um smartphone
E o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência preparada para essa revolução. Então, o texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando tecnologias a ela incorporadas. São responsáveis por a. Estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV, contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. C. Transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais. Renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. E minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. A opção correta é a letra B. Complementar os desejos individuais com recursos de ponta.